Um menino que vendia balas no sinal, e encontrou um pai num homem que queria matá-lo. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O revólver estava apontado para a cabeça de Juan quando tudo mudou. Ele tinha 11 anos, embora parecesse ter 8, a desnutrição crônica havia atrofiado seu crescimento. Vendia balas e chicletes no sinal da Avenida Brasil, na entrada do Complexo da Maré, desde 7 anos. Era o que sua mãe conseguia fazer para mantê-los vivos depois que o pai morreu de tuberculose em uma cela superlotada. Naquela noite de sexta-feira, Juan havia cometido um erro fatal. Sem querer, entrou no território de outro grupo de vendedores, território controlado por Wellington, o Boca, um homem de 30 anos que comandava o comércio ambulante da região com mão de ferro. Invadir território significava morte. As regras eram claras, e Juan as conhecia. Mas estava desesperado. A mãe estava doente, a irmã mais nova precisava de remédios, e não havia vendido nada o dia inteiro em seu ponto habitual. Achou que podia arriscar, só por uma noite, só para conseguir o dinheiro que precisava. Foi pego em menos de uma hora. Os homens de Wellington o arrastaram para um beco escuro atrás de um ferro velho. O próprio Boca estava lá, esperando, o revólver na mão. Você sabe as regras, moleque, disse ele, a voz fria como aço. Invadiu meu espaço. Sabe o que acontece? Juan não implorou. Não chorou. Não tentou fugir. Ficou ali, de joelhos no chão imundo, olhando para o cano da arma com uma aceitação que nenhuma criança deveria ter. Faz o que você tem que fazer, disse ele. Só pede para alguém avisar minha mãe. Ela não sabe onde eu estou. Wellington hesitou. Havia algo nos olhos daquele menino que o perturbava. Não era medo, ele havia visto medo centenas de vezes, em homens crescidos que imploravam por suas vidas. Isso não era medo. Era resignação. Aceitação. Como se a morte fosse apenas mais uma coisa ruim em uma vida cheia de coisas ruins. Você não vai implorar? Perguntou Wellington. Para quê? Você vai me matar de qualquer jeito. Pelo menos minha mãe vai ter uma boca a menos para alimentar. Aquelas palavras atingiram Wellington como um soco no estômago. Porque ele reconhecia aquela resignação. Ele havia sentido a mesma coisa, há 20 anos, quando era um menino da mesma idade, vendendo balas no mesmo tipo de sinal, passando fome para que a mãe pudesse comer. Quantos anos você tem? Perguntou, ainda segurando a arma, mas já sentindo algo mudar dentro de si. 11. 11. A mesma idade que Wellington tinha quando entrou para o crime. A mesma idade quando perdeu a inocência. A mesma idade quando a vida lhe ensinou que não havia espaço para fracos naquele mundo. E sua mãe, onde está? Em casa. Doente. Tuberculose, o médico disse. Igual meu pai morreu. Wellington baixou a arma. Seus homens trocaram olhares confusos. O Boca não vacilava. O Boca não mostrava misericórdia. Era assim que ele havia construído seu império, era assim que mantinha o respeito. Mas algo naquela noite era diferente. Levanta, disse Wellington. Levanta e vem comigo. Juan não entendia o que estava acontecendo. Em vez de um tiro na cabeça, estava sendo levado em um carro até um bairro que não conhecia. Em vez de um beco escuro, entrou em um apartamento pequeno mais limpo, com móveis de verdade e uma geladeira que funcionava. Senta aí, disse Wellington, apontando para um sofá. Você comeu hoje? Juan não respondeu, mas seu estômago respondeu por ele, roncando alto o suficiente para ser ouvido. Wellington foi até a cozinha e voltou com um prato de arroz, feijão e carne. Comida de verdade, não as sobras que Juan estava acostumado a conseguir. Come. Juan comeu. Devorou, na verdade, como alguém que não sabia quando seria a próxima refeição. Enquanto ele comia, Wellington sentou-se em uma cadeira em frente, observando-o em silêncio. Havia perguntas em sua mente que não sabia como formular. Havia algo acontecendo em seu coração que não sabia como explicar. Por que você não me matou? Perguntou Juan entre bocados.
Eu não sei, respondeu Wellington honestamente. Eu deveria ter matado. É assim que funciona. Mas quando eu olhei para você, eu vi eu mesmo. 20 anos atrás, no mesmo lugar, na mesma situação. E eu pensei, se alguém tivesse me ajudado naquela época, talvez eu não tivesse virado o que virei. Juan parou de comer, olhando para o homem que deveria ter sido seu assassino. E o que você virou? Wellington riu, um som amargo, sem humor, um monstro. Um cara que mata moleque de 11 anos por invadir território. Um cara que perdeu a humanidade há tanto tempo que nem lembra mais como era ter ela. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a noite lá fora. Mas hoje você olhou para mim sem medo. Olhou como se a morte não fosse nada. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque eu vi que você já estava morto por dentro, igual eu. E eu não quis ser o cara que termina de matar o que sobrou. Os dias seguintes foram estranhos para ambos. Wellington mandou dinheiro para a mãe de Juan, dinheiro para remédios, para a comida, para as contas atrasadas. Não disse de onde vinha, apenas mandou. E começou a visitar o menino, primeiro com desculpas esfarrapadas, depois sem desculpa nenhuma. Você precisa estudar, disse ele um dia. Não pode ficar vendendo bala a vida inteira. Estudar para quê? Respondeu Juan. Para ser o quê? Não tem emprego para gente como eu. Tem sim. Você só não conhece porque nunca ninguém te mostrou. Wellington matriculou Juan em uma escola particular, pagando do próprio bolso, com dinheiro que vinha de lugares que nenhum dos dois mencionava. Comprou uniforme, material, mochila. Contratou uma professora particular para ajudá-lo a alcançar os outros alunos. E aos poucos, algo começou a mudar nos dois. Juan descobriu que era inteligente, brilhante, na verdade. Anos de sobrevivência nas ruas haviam afiado sua mente de formas que a escola tradicional não conseguia medir. Ele devorava livros, resolvia problemas de matemática como se fossem jogos, questionava professores com uma profundidade que os deixava desconcertados. Wellington descobriu que havia algo dentro dele que não estava completamente morto. Cada vez que via Juan progredir, cada vez que ouvia sobre uma nota boa ou um elogio de professor, sentia algo que não sentia há décadas: orgulho. Não o orgulho vazio do crime, mas um orgulho real, de quem está construindo algo em vez de destruir. E havia mais. Wellington começou a ir a uma igreja. Não por convicção, pelo menos não no início. Foi porque a mãe de Juan, depois de curada da tuberculose, insistiu em levá-lo para agradecer a Deus pelo anjo que havia mandado. Wellington achou ridículo, mas foi por educação. E encontrou algo que não esperava. Paz. Nas músicas simples, nas orações desajeitadas, nas pessoas que o tratavam como ser humano em vez de criminoso. Encontrou uma comunidade que não perguntava de onde vinha seu dinheiro, que não julgava seu passado, que simplesmente o acolhia. Você pode mudar, disse o pastor em uma conversa particular. Não importa o que você fez. Deus perdoa. Mas você precisa querer mudar. E se eu já fiz coisas demais? Se não tem mais volta. Sempre tem volta. Olha para o menino que você salvou. Você já começou a voltar. A transformação levou anos. Não foi linear, não foi fácil, não foi sem recaídas. Wellington teve que desmontar o império que havia construído, o que significou enfrentar pessoas perigosas que não queriam perdê-lo. Teve que depor contra antigos aliados, o que significou entrar em programa de proteção a testemunhas. Teve que recomeçar do zero, em outra cidade, com um outro nome. Mas levou Juan e a família dele consigo. O menino que ele deveria ter matado tornou-se, oficialmente, seu filho. A adoção foi finalizada quando Juan tinha 15 anos, em uma cerimônia simples no cartório que fez os dois chorarem como crianças. Por que você fez tudo isso por mim? Perguntou Juan, segurando o documento de adoção. Por que você me salvou primeiro? Respondeu Wellington. Naquela noite no beco, quando você não teve medo de morrer, você me mostrou quem eu tinha me tornado. E eu não quis mais ser aquela pessoa. Eu não fiz nada. Eu só aceitei que ia morrer. Exatamente.
Você aceitou. E isso me destruiu. Porque eu olhei para você e vi um menino que já tinha desistido da vida aos 11 anos. E eu pensei, se eu matar esse moleque, eu sou parte do sistema que faz crianças desistirem de viver. E eu não quis mais ser parte disso. Juan formou-se em Direito aos 23 anos, o primeiro de sua família a ter diploma universitário. No dia da formatura, Wellington estava na primeira fila, chorando sem vergonha, aplaudindo mais alto que qualquer pessoa no auditório. Ao lado dele, a mãe de Juan, agora sua esposa, em um amor improvável que havia nascido do cuidado que ele dedicava à família, sorria com uma alegria que parecia impossível para quem conhecia seu passado. Eu dedico essa conquista a 3 pessoas, disse Juan no discurso de formatura. A minha mãe, que nunca desistiu de mim mesmo quando eu desisti de mim mesmo. A minha irmã, que me lembra todos os dias porque vale a pena lutar. E ao meu pai. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Wellington. Meu pai biológico morreu quando eu era pequeno. Mas Deus me deu um segundo pai. Um homem que, por todas as regras do mundo em que vivíamos, deveria ter sido meu assassino. Em vez disso, se tornou meu salvador. A plateia não entendia completamente, mas Wellington entendia. E as lágrimas que escorriam por seu rosto eram de uma gratidão que não cabia em palavras. Papai, você me ensinou que nunca é tarde para mudar. Que o passado não define o futuro. Que até as pessoas mais perdidas podem encontrar o caminho de volta. Obrigado por ter abaixado a arma naquela noite. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter se tornado o pai que eu precisava. Hoje, Juan é promotor de justiça, especializado em casos de menores em situação de vulnerabilidade. Todos os dias, ele entra em favelas, em becos escuros, em lugares que a maioria das pessoas evita. Procura meninos como ele foi, vendedores de bala, olheiros do tráfico, crianças que já desistiram de viver. E conta a sua história. Eu deveria estar morto, diz a eles. Um homem apontou uma arma para minha cabeça quando eu tinha 11 anos. E esse homem hoje é meu pai. Se isso foi possível para mim, é possível para vocês. Nem todos ouvem. Nem todos mudam. Mas alguns sim. E cada criança que Juan consegue tirar do caminho da morte é uma vitória. É uma prova de que o ciclo pode ser quebrado. Wellington, agora com 60 anos, trabalha ao lado do filho. Não como advogado, seus crimes o impediram de jamais exercer cargo público, mas como conselheiro, como exemplo vivo de que a transformação é possível. Eu matei pessoas, diz ele nas palestras que dá em centros de recuperação. Eu destruí famílias. Eu fiz coisas que me assombram todas as noites. Mas Deus me deu uma segunda chance na forma de um menino de 11 anos que não teve medo de morrer. E eu passei os últimos 20 anos tentando merecer essa chance. Na parede do escritório de Juan, há uma foto emoldurada dos dois, pai e filho, de mãos dadas, no dia da adoção. E abaixo da foto, uma placa com as palavras que definem a história deles. Onde o ódio falha, o amor prevalece. Onde a morte desiste, a vida recomeça.